Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a mais uma aula voltada para exame de caso concreto, prova discursiva que pode cair na sua prova do TRT da primeira região. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já gostou desse tema, que é realizar exercícios e correção de uma prova discursiva, já dê um like aqui nesse vídeo, porque irá ajudar muito o nosso canal. Se você já gostou dessa ideia, já gostou desse tema, desse conteúdo, aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo. E olha só, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, acompanha lá, nos segue lá, Gustavo Eugênio Advogado, que sempre no YouTube e no Instagram você sempre estará atento a esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho, voltados para essa prova do TRT e, por que não, até para outro tipo de prova, prova da OAB discursiva, prova da OAB também, questões de primeira fase. Seja muito bem-vindo aqui. Pessoal, foi como eu acabei de falar aqui para vocês, nós vamos fazer um exercício aqui, exercitar as questões, respondendo essas questões. Você vai lá sempre na CLT e no CPC, porque olha só, pessoal, essa questão discursiva da prova de 2018, da prova do TRT aqui da primeira região de 2018, essa prova discursiva, esse estudo de caso, eu considero o resumão de uma audiência trabalhista. Até diferente do que aconteceu na correção passada, eles foram mais voltados para a parte de citação, intimação e as possibilidades de citação. E aqui eles focaram mais na audiência. Só que se você prestar atenção, se você já é um advogado que já está atuando, ou uma advogada que você está atuando, por mais que nós tenhamos várias possibilidades de acontecer, várias situações em uma audiência, esse exemplo que ele deu aqui, se você entender o que eu falar aqui para você, advogada e advogado, você vai sempre fazer excelentes audiências. E por que ele focou em audiência trabalhista? Pessoal, o processo trabalhista, ele se resume na audiência trabalhista. É essa que é a verdade. É lógico que você não vai só estudar a parte da audiência, porque tem todo o arcabouço por trás de processo civil, de CLT, tem depois da audiência, tem aquela fase inicial antes da audiência, mas não adianta de nada advogado ou advogado fazer uma petição inicial excepcional ou uma contestação excepcional se eles não souberem trabalhar na audiência. E você, como analista, muitas vezes você vai estar lá do lado do juiz, digitando ao lado dele e auxiliando. E muitas vezes até você vai ajudar, como eu já falei para vocês, em elaboração de despachos, em elaboração de audiências. E se você que vai passar nesse concurso do TRT, você for designado pelo magistrado ou pela magistrada para ser o secretário de audiência deles, você vai estar no olho do furacão, no olho do tornado e provavelmente o melhor momento da prática trabalhista, que é a audiência. Então você precisa conhecer. Nesse estudo de caso concreto,
Ele informou que teve uma reclamação trabalhista, contou uma história que teve uma briga lá entre a parte e o gerente da empresa, teve testemunha. O primeiro ponto, ele conta a história, né, para fazer aquela temática do conteúdo, mas grande parte ali é coisa desnecessária, até enche linguiça. Mas o que é importante você entender são as perguntas muito objetivas. Eu achei que essa prova teve perguntas bem diretas, bem objetivas, ainda que a questão seja discursiva, e não deu margem para muitas interpretações, não. E já começo falando por aí. Olha o que ele nos fala. Ele nos fala que iniciou a audiência de instrução e julgamento. Você sabe que na Justiça do Trabalho, geralmente, a audiência se divide em audiência inaugural e audiência de instrução e julgamento. A audiência inaugural é aquela: oi, bom dia, tem proposta de acordo? Ah, não tem proposta de acordo. Então vamos encerrar essa audiência, vamos marcar a AIJ, a audiência de instrução e julgamento, que é onde terão a oitiva das partes. Depoimento do autor e réu, reclamante e reclamado, e oitiva das testemunhas. É onde realmente a audiência trabalhista acontece, na AIJ. E o que aconteceu, pessoal? Foi aberta a audiência de instrução e julgamento. A partir daí, a primeira pergunta que a prova fez foi o seguinte: depois de ouvido o preposto da empresa, depois de ouvido o preposto da reclamada, o advogado da reclamada pediu para liberar o preposto. O juiz pode ou não pode liberar o preposto? Essa foi a primeira pergunta. E eu já te digo que sim, o juiz ele tem autonomia, sim, tem essa possibilidade, sim, de liberar o preposto. Por quê? Primeiro que está previsto no artigo 848, lá no parágrafo 1º da CLT. Ele fala assim, ó: depois de realizar a instrução do preposto, pode liberar ele, que é o representante da reclamada. Então, o que acontece no dia a dia trabalhista? Nós sentamos na mesa da audiência trabalhista. Se a outra parte, a parte reclamante, não quiser ouvir o preposto, ele já poderá ser liberado, porque ele não vai ser ouvido, ele não vai servir de nada ali. E tem a segunda possibilidade, que foi o exemplo que eu dei aqui. Se o juiz ouvir o preposto, que provavelmente será interesse do reclamante ouvir o preposto, depois que o juiz ouvir o preposto, ele também não vai mais ter necessidade de estar ali. Então ele pode liberar. E o artigo 848, parágrafo 1º, fala isso. Depois de inquirida o preposto no interrogatório, esse poderá ser liberado. E isso foi mencionado aqui. E por que eu disse desde o princípio que esse estudo de caso aqui é um belo resumão, um exemplo de uma audiência? Isso acontece bastante. Várias vezes eu vi audiências que o preposto ficou lá, mesmo não ouvindo ele. E em várias outras situações, o próprio advogado, ele pede: excelência, já que não vai ouvir o preposto, ou já que já foi ouvido o preposto, ele pode ser liberado. Às vezes ele até fala: excelência, inclusive ele tem um compromisso, ele tem uma outra audiência na outra vara. E isso aí acontece bastante. E o juiz vai lá e libera. E não é simplesmente liberar porque ele acha conveniente, não. Ele pode até achar conveniente, mas tem previsão legal. E é isso que a prova da OAB queria saber. Porque muitas vezes a teoria é diferente da prática. E às vezes você vai ser enganado pela prática. Nesse caso, não. O juiz libera, tanto por entender conveniente, mas principalmente porque há previsão legal. Aí, pessoal, além disso, olha outra questão que as partes solicitaram. Se eu não me engano, aqui nesse caso foi a parte reclamada. O patrono
o advogado ou a advogada da parte reclamada requereu ao juiz que a audiência fosse realizada em portas fechadas. Ele gostaria de manter o sigilo e a privacidade, logicamente, da parte dele, do cliente dele. E ele fez esse requerimento ao juiz que a audiência fosse realizada a provas fechadas. Primeira coisa que você precisa saber sempre é: as audiências e os atos processuais sempre serão públicos. No entanto, em algumas situações, eles poderão ser restritos às partes. Sempre, como eu sempre digo para vocês, regra de hermenêutica. Começa com a regra e depois vem a exceção. Mas aí, nesse caso, é suficiente essa informação que eu falei para vocês? Será que nesse caso poderá ser deferido o pedido do patrono da parte reclamada de que a audiência seja realizada em portas fechadas? No gabarito dessa prova, no espelho resposta dessa prova, a resposta foi não. Será indeferido o pedido do patrono do reclamado da realização da audiência com portas fechadas. Exatamente com base na regra e exceção que eu falei para você. Por exemplo, saindo aqui da área trabalhista, geralmente é muito comum na área de família as audiências serem fechadas. Não quer dizer que isso seja uma regra, mas como diz a privacidade de um casal, é muito mais comum do que na Justiça do Trabalho. Isto quer dizer que na Justiça do Trabalho não terá audiência de portas fechadas? Claro que não, eu não estou falando isso. Pode ter uma audiência que o caso ali, a situação ali em questão, exija a proteção da privacidade do sigilo entre as partes. Pessoas que têm doenças ou pessoas que passaram por situações muito fora do comum, que ultrapassem os limites das regras normais. Não foi esse o caso aqui. Aqui, ele simplesmente pediu para realizar a audiência de porta fechada só para preservar o interesse dele. Com base aonde, pessoal? O que eu falei para vocês? As audiências e os atos processuais, eles são, em regra, públicos. Tem exceção de questões privadas em situações específicas, mas a regra é o princípio da publicidade, previsto na teoria geral do processo. Se você vai estudar lá na área de direito, processo civil 1, princípio da publicidade. Publicidade dos atos processuais, publicidade dos atos do poder público é muito maior. É mais do que um princípio processual, também é um princípio administrativo, previsto inclusive no caput do artigo 37 da Constituição da República. Mas aqui, seria até bom você colocar, eu fui mais pelo CPC, mas para você, a gente nunca sabe, pessoal, qual é o gabarito. Então, se você se lembrar de algum outro fundamento, se você me perguntar, coloca ou não coloca? Coloca, sabe por quê? Porque o examinador de prova da OAB e o examinador da prova discursiva da prova do TRT, se você coloca algo que não era o que ele queria, ele não te tira ponto. Agora, se você não coloca algo que ele queria, você perde ponto. Então, na dúvida, bota lá, artigo, eu até não coloquei aqui, teria perdido ponto aqui, artigo 37, em caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas aqui, pessoal, nós vamos fundamentar essa publicidade dos atos processuais com base no artigo 5º, inciso 60. Além desse inciso 60, cabe mencionar um que eu uso toda hora, principalmente quando eu vou fazer recurso.
em várias outras situações. É um dos artigos que eu mais uso para até determinar e requerer que o juiz motive as suas decisões, informar da publicidade dos atos processuais ali. Eu sempre utilizo também o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. As audiências e as sessões de julgamento serão públicas e motivadas. Então, pessoal, 2 artigos da Constituição da República que fazem parte aqui do gabarito dessa questão. Artigo 5º, inciso 60 e artigo 93, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil. A partir daí, vamos continuar dando um show de audiência aqui, que o examinador dessa banca, dessa prova, ele deu um show aqui, cara. Essa questão aqui eu acho muito interessante. Ele começou a dar possibilidades de contradita, de contraditar a testemunha. Você sabe o que é a contradita? Se você ainda não estudou a contradita, ou você não é da área jurídica, que essa prova era analista judiciário da área administrativa, contradita é quando você impugna a testemunha da outra parte. Costumamos falar que nós vamos contraditar a testemunha quando a testemunha ela é incapaz, quando a testemunha é impedida, quando a testemunha é suspeita. Amigo, inimigo, parente, amigo pessoal, inimigo íntimo, padrinho de casamento, frequenta a casa da amiga, não pode testemunhar. Então, são esses os exemplos que nós contraditamos as testemunhas. E ele deu 3 possibilidades de contradita aqui. A primeira contradita que ele falou foi o seguinte. Aqui, ó. A testemunha da reclamante, ela também tinha um processo contra a mesma empresa. Aí, logicamente, como qualquer advogado que se preze, eu também faria a mesma coisa, mesmo conhecendo a súmula. A função do advogado é essa, é contestar, é impugnar sempre, é contraditar sempre que possível. E o advogado da reclamada arguiu a contradita. Provavelmente foi assim: excelência, eu vou arguir a contradita da testemunha Elizabeth, porque ela possui processo contra a reclamada. Provavelmente o juiz vai olhar, vai verificar, vai perguntar alguma coisa, vai perguntar se é a mesma causa de pedir, vai perguntar se é o mesmo advogado, aquela coisa toda. No final das contas, nós vamos sempre parar na súmula 357, que fala o seguinte: a existência de ação contra o mesmo empregador não é motivo para contradita, não se configura a troca de favores aqui nesse caso. Então, não é motivo para contradita. Então, ocorrendo a arguição de contradita, inclusive numa outra aula eu posso falar especificamente de contradita, porque a contradita ela é excelente, mas ela tem várias pegadinhas aqui que o advogado e a advogada, às vezes mais experiente, não consegue usar a contradita. E às vezes tem até a possibilidade, ele não consegue, porque a contradita ela é num exato momento específico. É 1/1000 de segundo que ele tem que arguir a contradita ali. Mas isso é para uma outra aula. E se você já quer saber aonde e como você arguir a contradita, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber se você precisa desses auxílios de processo civil, processo trabalhista. Fala aqui, ó, eu quero a aula de contradita, professor, vamos lá. Aí, o que aconteceu aqui? Com base na súmula 357 do TST, o juiz indeferiu a contradita e ouviu a testemunha Elizabeth. A segunda contradita que a prova questionou aqui foi o seguinte: a testemunha do reclamante também, na realidade, era parente, era o irmão dele.
o irmão dele também tinha trabalhado na empresa. E ele colocou o irmão para ser sua testemunha. Nesse caso aqui, o juiz deferiu a contradita do irmão, com base no artigo 447. Ele é impedido, parente até terceiro grau, colateral, consanguíneo, é impedido de testemunhar, com base no seu impedimento. Artigo 447, parágrafo 2º, inciso 2 do Código de Processo Civil. Mas não terminou por aí. Você lembra que eu falei para vocês que teve 3 exemplos de contradita aqui nesse caso? O terceiro exemplo foi o seguinte: a reclamada, a empresa, levou como testemunha o gerente da empresa. O reclamante, a reclamante ali, o que fez? Requereu a contradita, não porque a testemunha da empresa era gerente da empresa, não. Mas lá no conteúdo, lá no enunciado, ele informou que esse gerente e o reclamante, eles brigaram e chegaram às vias de fato. Chegaram literalmente às vias de fato. Olha o tumulto, olha a confusão, olha a repercussão que isso causa numa empresa. Aí, o reclamante arguiu a contradita, falando o seguinte: com base no artigo 447, parágrafo 3º, o gerente que se estapeou com o reclamante, ele é inimigo íntimo. Ele não pode ser testemunha porque ele é inimigo íntimo. E o parágrafo 3º contempla isso, suspeição. Esse gerente, ele era suspeito. Lembra quando, no início do vídeo, que eu falei que nem amigo íntimo, nem inimigo íntimo podem ser testemunhas? Tá aqui, ó, parágrafo 3º do CPC, inimigo íntimo, e o juiz deferiu o pedido de contradita. Aí, pessoal, só para finalizar, que ele até menciona aqui no gabarito da questão, todos esses aqui que foram deferidas as contraditas, advogado ou advogado da parte, eles podem requerer ao juiz que os mesmos sejam ouvidos como informantes, sem prestar juramento. É lógico que não terá força de um depoimento testemunhal, mas em última hipótese você pode ouvi-lo como informante ou ouvi-la como informante, porque muitas vezes na prática, pessoal, e é isso que resolve a prática, como eu digo para vocês, nem sempre você vai ter uma segunda ou uma terceira testemunha. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o reclamante trouxe 2. Percebeu que a primeira ele conseguiu ouvir, foi indeferida a contradita. A segunda, que era irmão, o juiz deferiu a contradita. Ele pelo menos teve uma. Já o advogado do réu, da reclamada, só levou uma e perdeu essa uma. Então, nesse caso aqui, ele pergunta, excelência, então, pelo menos eu gostaria de requerer que ouça ele como informante. Aí vai variar de cada caso, o juiz ele vai formalizar alguma coisa ali. Vamos ver se o juiz ele vai balizar o seu julgamento nesse depoimento desse informante. Mas já não é uma prova tão robusta, já não é uma prova tão forte. Aí, pessoal, para finalizar, a última pergunta foi o seguinte: ele quis saber da ordem processual, da ordem da oitiva das partes, da ordem da oitiva das testemunhas. E isso aqui você vai encontrar lá no artigo 361 do CPC. Então perceba, pessoal, eu sempre digo para vocês como vocês devem conhecer o Código de Processo Civil, mesmo atuando no processo trabalhista. Você tem que conhecer de qual é salteada a CLT, mas também precisa conhecer muito o Código de Processo Civil, porque ele que vai te dizer as regras.
E lá nesse artigo 361 ele tá informando ali a ordem da oitiva das partes ali. Então, primeiro você escuta o perito, depois você escuta autor e réu e depois você escuta testemunhas. Sendo que sempre primeiro você escuta a testemunha do autor e sempre você escuta a testemunha do réu. Essa é a ordem, tirando a questão do perito aqui, que às vezes vai ser necessária a oitiva do perito, seja na prova oral, seja até documental, que isso acontece mais documental do que prova oral, mas a própria oitiva das partes só será a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes depois que tiver o laudo pericial. É igual a oitiva do perito aqui. Você só vai ouvir as partes depois do perito se manifestar, quando houver essa necessidade, quando for um caso de perícia. Então, primeiro perícia, depois autor ou réu, reclamante e depois reclamado, e depois testemunha do reclamante, testemunha do reclamado. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem uma aula de contradita aqui, é só colocar aqui. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.